Oi! Olá, YouTube! Que horas são? 5 horas do horário de Brasília, 8 horas do horário de Lisboa. Seja bem-vinda a mais um Estilo Livre, o programa em que você aprende a botar para fora o estilo que você já tem. Hoje a gente está em clima de aquecimento para a próxima turma do meu curso Liberte Seu Estilo, que é o meu curso voltado para quem quer se apropriar do próprio estilo, mas não tem a intenção de saber tudo que uma profissional de consultoria de imagem precisa saber. Saber sobre o seu estilo, é especializar no seu próprio estilo. Então, estamos nesse ritmo de aquecimento aqui, vão rolar várias lives, já estão rolando várias lives. Semana que vem, não, na outra semana tem uma outra coisa muito legal também. Então, fica aqui comigo se você quer resolver as suas questões com o seu estilo. Por falar nisso, nessa semana e na próxima eu tô fazendo as lives diárias. Amanhã a live é meio-dia, sexta-feira a live é meio-dia, sábado é às 8h30 da manhã. Cada dia temos um horário diferente aqui, que era para atender públicos diferentes. A saudade da risada. E dia 26, eu sempre troco o dia, gente. Entre 26 e 31 de janeiro vai rolar a semana Você Tem Estilo. Vai ser online, gratuita, para te ajudar a dar esses primeiros passos. Também faz parte do aquecimento. Se inscreve no link que o Gustavo vai deixar aqui na descrição do YouTube para participar. E cabe o lembrete de sempre que tudo que eu falo aqui pelo Erika Minchin é um conteúdo desenhado para quem não tem interesse em trabalhar com consultoria de imagem, é para quem tem questões com o próprio estilo. Então eu sempre vou priorizar perguntas de quem não é profissional e perguntas sobre o próprio estilo. Aqui nesse perfil eu não respondo sobre atendimento, eu não respondo sobre como lidar com um caso específico de cliente. Meu objetivo aqui é outro. Se você é profissional, meu melhor conteúdo para você tá no @aulas de consultoria. Recomendo que você siga aquele perfil, participe das aulas de terça-feira, eventualmente venha para a Ceci para desenvolver a sua atuação e o seu negócio. Ana tá aqui, Cristina Gondim, Manuela. Muito bem, como estamos hoje? Que no Insta temos a Alê, já vi que a Lourdes está aí, Fernanda, Isabela que estava com saudades da minha risada. Hoje a gente vai falar de uma coisa que sempre aparece, né? Inclusive hoje eu tirei o dia para fazer um verdade ou mentira só sobre estilo nos stories e tem cada coisa que aparece na caixinha que às vezes eu fico pensando, meu Deus, precisamos repensar urgente a nossa relação com o estilo, porque tem umas coisas que a gente escuta por aí que, minha Nossa Senhora, é claro que você não vai ficar satisfeita com o seu armário se você está escutando essas coisas, né? Mas estamos aqui para livrar você dessas ideias. Hoje, inclusive, a gente inaugurou um quadro novo no Story, que é o Story da Libertação, porque recebo cada coisa, mas idade, eu acho que é, assim, se não for a campeã, ela tá ali no pódio das coisas que mais geram problemas e equívocos na relação que as pessoas têm com o próprio estilo. E aí a gente já abre esse nosso encontro de hoje com a pergunta: o que é se vestir de acordo com a idade? Na minha percepção, com todos os meus anos de estudo, de prática, de atendimento, vestir de acordo com a idade é entender o que isso significa para você. A gente vive numa sociedade que é etarista, numa sociedade que vende pra gente a ideia de que juventude é um valor importante, principalmente para as mulheres. Se a gente for pensar, até poucos anos atrás, era praticamente impossível ver uma protagonista em filme, em série, etc., que tivesse mais de 30 anos. Inclusive, tem uma entrevista de, sei lá, 2, 3 anos atrás, talvez, que a Anne Hathaway fez, falando justamente disso, de como ela, tipo, tava bombando quando ela era nova, tinha uns 20 e poucos anos, todo mundo queria que ela fosse a protagonista dos filmes, e quando ela fez 30 anos, as pessoas, tipo, meio que esqueceram dela, e o papel era sempre de coadjuvante ou algum papel, né, menos importante. Hoje, isso já mudou. A gente tem séries, por exemplo, como a minha amada Gracie Frank com a Jane Fonda, e eu esqueci o nome da outra atriz agora, porque eu sou péssima com o nome de atrizes, e que é maravilhosa, que é uma série que as protagonistas têm mais de 80 anos, mas isso ainda é um recorte, isso ainda é muito raro. A gente ainda consome referências de que juventude é o valor mais alto. A gente vê, por exemplo, no masculino isso não acontece, né? A gente vê, por exemplo, atores como Tom Cruise, que tá lá com seus 50, 60, acho que ele já fez 60 ou tá perto de fazer 60 anos, se alguém souber, coloca aqui
nos comentários para mim, mas o cara foi lá e fez um novo Top Gun décadas depois, e ele com a idade lá que ele tem, mas a protagonista não podia ser a Kelly McGillis. Pegaram uma outra menina novinha, com a idade mais ou menos que a Kelly McGillis tinha ou parecia na época que ela fez o primeiro Top Gun em 86. Ou seja, essa é a primeira coisa que a gente tem em mente antes de surtar com o nosso estilo por conta da idade. A nossa sociedade está errada e ela precisa mudar. A gente precisa repensar o que significa a nossa idade pra gente. Se você tem, sei lá, 30 anos, o que quer dizer ter 30 anos pra você? O que quer dizer ter 40 anos pra você? 50, 60 anos? Até porque a ideia de ter 40, 50, 60 anos que a gente tem hoje já é diferente de uma ideia que era de 10, 20 anos atrás. Então a gente precisa entender o que isso significa pra gente. Provavelmente 30 anos pra mim significa outra coisa do que significa pra você. Eu já falei em alguma outra live, eu não me lembro se foi de quarta, de sábado, do que foi, mas faz umas 2 semanas que eu não acredito na ideia de maturidade. Pra mim, maturidade é uma das maiores mentiras, porque quanto mais você avança na vida, mais você descobre que ninguém sabe porra nenhuma, tá todo mundo mentindo pra você. Então, assim, eu tenho certeza que o meu conceito do que é ter 35, que é o que eu tenho hoje, é diferente do de outra pessoa de 35 anos. E pensar o quanto ela de fato impacta na sua relação com o estilo, ou o quanto só foi vendido para você que deveria impactar. Que mentiras que você anda comprando em relação à sua idade na hora de se vestir, que em vez de priorizar o seu estilo, você tá priorizando essas lendas que foram empurradas pra gente. Ó, a Ana tá falando, sim, a sociedade é totalmente etarista, justamente numa época em que a gente vive muito mais. A Ana tá falando aqui que o Tom Cruise tem 58 anos hoje. Eu não lembro a idade da protagonista do Top Gun 2, mas era 20 e qualquer coisa. Por que não pegaram a mesma atriz se era pra ser a continuação? Porque é como a nossa sociedade é construída. Então, se a gente for falar sobre o que é se vestir de acordo com a sua idade, você tem que pensar nessas construções, nessas coisas que foram ensinadas a respeito de idade para você antes, para poder fazer um filtro. O que não é se vestir de acordo com a sua idade? Uma vez que a gente entende isso, fica claro, então, que se vestir de acordo com a sua idade não é necessariamente se vestir para parecer mais nova, ou se vestir para o ostracismo, né? Que é outra ideia que a gente tem. Como existiu esse limbo, que ou você tem menos de 30 anos, ou você já é vó, muitas pessoas acham que se você tiver mais do que determinada idade, isso também é meio flexível, você tem que escolher seu corpo, esconder seu corpo, usar cores sóbrias, se apagar, tipo, comprar uma ideia totalmente neutra, porque você não pode colocar outras coisas que são consideradas joviais para fora. Então, se vestir de acordo com a sua idade também não é isso. Como eu falei antes, não dá pra gente considerar também, especialmente porque essa ideia do que, não, isso aqui é senhora, o que era uma senhora antigamente já não é mais o que é uma senhora hoje. Expectativa de vida prolonga, então a percepção das idades também vai mudando. E aqui eu tô pegando o recorte da mulher mais velha, porque esse é, assim, esmagador, mas eu também vou falar nessa live de quem tem o problema, que é muito comum também entre as minhas clientes. Eu já escutei umas histórias bastante assustadoras com relação a isso, que é de, tem um cara de novinha e, portanto, as pessoas não me respeitam. A gente também vai falar sobre isso, embora esse seja um recorte menor, ele também precisa ser falado, e esse é um recorte que vem também dessa ideia de que, assim, né, é o que eu vivo falando, a única coisa que a gente sabe na nossa sociedade é que tá errado, porque se você for novinha, você tá errada, se você for mais velha, você tá errada, o importante é você tá errada, porque é assim que as coisas são empurradas. Então, eu vou falar sobre você que acha que não se veste de acordo com a sua idade, porque você já passou da idade, o que quer que isso signifique, mas eu também vou falar para você que tem um problema contrário. A Ana tá falando que a Kelly McGillis tem 63. Da Kelly McGillis, eu até sabia que ela era um pouco mais velha, mas eu não lembro a atriz, nem o nome, nem a idade dela, da que foi cotada por 2 lá, que fez 2. Que deve ter na faixa dos 20 e pouquinhos. Já não me lembro exatamente onde eu parei, mas eu vou me achar. Eu vou fazer uma recapitulada básica aqui para quem chegou agora, não está entendendo absolutamente nada. O que aconteceu é o seguinte, isso é trabalhar com internet. Você vai lá, se prepara, põe uma maquiagem, coloca uma blusa de guidim, pensa na iluminação, na câmera, nananã, prepara o que você vai falar, e aí a luz da sua cidade cai e você perde completamente o fio da meada.
Mas, bom, você chegou aqui agora, esse aqui é o quarto Estilo Livre. Esse é o nosso programa em que eu te ajudo, no qual eu te ajudo a se vestir bem com o estilo que você já tem. Nosso tema de hoje é como se vestir para a sua idade, de acordo com a sua idade. Antes da luz cair, a gente estava falando sobre como, para se vestir de acordo com a sua idade, você precisa pensar o que a sua idade significa para você, pois vivemos numa sociedade que é etarista, e isso acaba interferindo diretamente na forma como a gente se veste ou deixa de se vestir quando pensa na nossa idade. E se você não fizer esse filtro, em primeiro lugar, vai ser muito difícil que você consiga se vestir de acordo com a idade que você tem. Eu também falei que se vestir de acordo com a sua idade não é se vestir para parecer mais nova, não é se vestir para esconder quem você é, porque a partir de determinada idade você precisa ser discreta, modesta, e onde já se viu uma senhora usar determinadas coisas. E aí você vai ver senhora para as pessoas é tipo um número, né, baixíssimo. Inclusive, esses dias eu me dei conta de que, agora que eu tô com uns 35, mulher de 30 anos do Balzac, gente. Aliás, então por que eu falei disso esses dias? Aquela música do Coroa. Eu vi um Reels, alguma coisa que alguém tava escutando a música, eu preciso procurar a letra. Se alguém sabe a letra, confirma se isso é verdade ou não, porque eu acho que eu não quero saber que o cara falava alguma coisa do tipo, que já tinha 30 anos e agora ela era coroa. Mano! Então, assim, essa é a sociedade que a gente vive. Enquanto a gente não repensar essas questões, vai ser um problema lidar com o nosso estilo. Mas o que eu tava falando antes de cair? Tava falando pra gente olhar para algumas coisas que a gente associa com juventude, em primeiro lugar. Eu vou falar sobre aquela história de pareço novinha demais. Também falei sobre isso antes da gente cair, mas o meu foco maior vai ser a história de eu tenho determinada idade, será que eu posso usar? Porque é o que mais tem impacto. Embora eu já tenha escutado histórias assustadoras, inclusive de clientes, que tinham muitos problemas para se fazerem serem respeitadas porque tem cara de mais nova do que realmente são. Então, assim, é real isso. Além de uma sociedade etarista, a gente vive naquela sociedade que eu vivo falando que o princípio você tá errada. Se você é mais velha, você tá errada. Se você é novinha, você tá errada. Você sempre tem que ter um problema para resolver nessa sociedade que a gente vive. Então, eu vou falar dos dois espectros, mas o meu foco maior ainda vai acabar sendo exemplos para mulheres que são mais velhas, sejam mais velha 30 anos, ou mais velha 40, 50, 60, enfim, qualquer outra idade que você tenha aprendido que é demais. Quais são as coisas que a gente costuma associar com juventude? Curto, justo, coisas coloridas, coisas estampadas, babadinho, lacinho, tudo que tem a gente acaba associando com juventude. Estampas lúdicas, jeans e camiseta, camiseta de banda. O que se associa com juventude? O que você usa e fica pensando, putz, será que eu devia usar? O que você parou de usar por conta da sua idade? O que você não quer desapegar, mas quer aprender a usar sem se sentir mal com isso? Me conta nos comentários que eu quero saber. A Aline tá falando aqui que adorou o tema, que tem tudo a ver com ela. Aline, manda aí. Qual que é a sua crise com a idade? Vestido e bermuda curtas, a Lourdes falou. A Cristina tá falando, tenho 64 anos, mas me sinto como se tivesse uns 30. Não me sinto uma senhora. A única coisa que eu não gosto mais de usar é saia acima do joelho. Gente, é isso. Idade é muito relativa. Você tem que vestir aquilo que você sente bem. E esse negócio da altura da saia, eu me lembro de uma propaganda escrota desses programas de polícia da moda, que era assim, se você tem tantos anos, a altura da saia é aqui. Se você tem tantos anos, e aí a saia ela ia descendo de acordo com a faixa etária. A gente precisa esquecer essa propaganda. Se você viu essa propaganda em algum momento da sua vida, faça um esforço para desver, porque isso não tem nada a ver. Você pode ser mais nova e não se sentir confortável com as suas pernas e não querer mostrar, e você pode ser mais velha e ter a perna torneada, ou mesmo que ela não seja torneada, você não tá nem aí para isso e mostrar. O importante é como você se sente bem. Ó, tem gente falando saia curta, decote, shorts curto. A Aline tá falando, adoro Melissa e camiseta de bichinho. Estampa lúdica é uma coisa também que as pessoas têm alguma dificuldade, né, de usar. E, de fato, a estampa lúdica ela vai remeter a personagens infantis, estampa de bichinho, por exemplo.
Tem essa coisa, mas até estampa do Mickey tem a estampa. Eu lembro de uma coisa do Hershkovich, deve fazer já uns 20 anos, uma camiseta que ele fez que era a caveira do Mickey. Então era assim, uma estampa do Mickey que certamente uma criança não iria usar. Então, isso pode ser atualizado. A Pepita tá falando que ela tem 53, usa jeans, camiseta e agora tá usando blusas com manga porque os braços começaram a incomodar. Mariana falou que iria se vestir de forma menos adolescente, menos jeans e all-star e ainda continua básica, mas com estilo. Eu adoro essa frase, básica, mas com estilo, porque a gente entra em 2 pontos que eu vivo falando. Entender o que é o conceito para você. O meu básico pode não ser o seu básico. O meu básico é essa blusa de franjinha que brilha. Isso aqui sou eu. Eu poderia tranquilamente na padoca com a roupa que eu tô agora. A calça que eu mais uso no meu armário é verde, eu não tenho calça jeans. Então, assim, isso é o meu básico. O que é o seu básico? Essa é uma coisa para a gente pensar. Inclusive, talvez eu faça uma live sobre isso, porque esse é um tema que sempre rende. E aí, com o estilo, é o que eu sempre falo. Qual é o seu estilo que você tem que olhar para isso? Mas jeans e all-star, por exemplo, é uma das coisas que a gente associa com juventude também, né? Que tem dificuldade. E aí é o seguinte, a maioria das coisas que se diz a respeito disso é lenda. E se a gente for pensar, todas essas coisas da lista que eu falei aqui, elas são adaptáveis, ou então elas são categorias, o que é pior ainda, porque a gente tira uma categoria como se fosse um negócio muito específico, né? Mesmo quando a gente fala de calça jeans é uma categoria. Você tem calça jeans com lavagem, rasgada, com cintura alta, baixa, com barra, sem barra, flare, com corte de alfaiataria. Você tem uma série de coisas. Então, é uma categoria. Tudo isso é adaptável, então você tem que fazer esse filtro para construir o efeito que você quer. E aí a gente entra num ponto também que muitas pessoas que têm essa questão de terem sido empurradas que, não, passou de certa idade já não pode fazer nada, ou você tem que parecer mais nova para você ter algum valor na sociedade. O que eu ia falar agora, que eu encerrar o pensamento antes de outra trabalhar, é o seguinte: quando a gente tenta parecer mais nova do que a gente é, ou quando a gente tenta parecer mais velha, quando a gente tenta se adaptar, em vez de adaptar a roupa que tem o nosso estilo a algo que a gente precisa, acontece uma coisa que eu chamo de efeito chiclete plock. Vocês lembram, já que eu tô falando de idade, é muito provável que alguém aqui lembre dessa propaganda, que era uma propaganda daquele chiclete, acho que não sei se era do Ping Pong, mas que eles... Não era Ping Pong, era Plock. Chiclete Plock, efeito chiclete Plock, é outro chiclete. Mas era o chiclete Plock que tinha... a luz acabou e os neurônios acho que resolveram ir dormir, mas vamos lá, fica comigo. Efeito chiclete Plock tinha esse chiclete que era uma mistura meio bizarra de sabores, tipo, chiclete de melancia com fruta do conde. Sei lá se existia esse sabor, mas era um sabor meio misturado. E aí a propaganda eram com vários pedaços de personagem e de corpinhos. Então você tinha lá a perninha de uma pessoa, você tinha o corpinho de outra pessoa, cabeça de um monstrinho, ou, sei lá, a perna de um cachorro, o corpo de uma pessoa e a cabeça de um monstro. Então, coisas de... Agora voltou, tava tudo preto. Ou seja, ficou ao vivo. Que bom, consegui voltar para a mesma. Caiu a luz de novo. Estou de volta. Highlander. Estamos aqui. Vai virar a live do Highlander. É como fazer live quando a sua operadora de luz não colabora. Vamos lá, o que eu estava falando? Estava falando do efeito chiclete Plock, que é quando você tenta fazer um negócio que não tem nada a ver com o que você vai ficar parecendo o corpinho deslocado que a gente tinha naquela propaganda do chiclete lá, do chiclete Plock, dos sabores diferentões que misturava maracujá com melancia, com whatever. Não tenta se vestir nem para parecer mais velha, nem para parecer mais nova. Tenta adaptar o seu estilo, as coisas que têm a ver com o seu estilo, para a necessidade que você tem. Mas não tenta se vestir começando pela lógica de preciso parecer mais velha ou preciso parecer mais nova, porque assim, esse é o caminho certeiro para dar errado teu look e você ficar insatisfeito. E a outra coisa que eu ia falar e que me atravessou o pensamento, que eu esqueci, porque tinha caído na outra live, eu lembrei agora, a gente estava falando sobre cabelo branco.
antes da primeira queda de luz. Cabelo branco tem um destaque aqui no @ericaminchin só sobre cabelo branco. Recomendo que você assista esse destaque, porque é uma das tretas também. Eu não sei se vocês reparam, mas assim, eu tenho zero preocupações. Eu corto meu cabelo, sou chata com corte, porém, cabelo branco tá aqui, vai ficar aqui. Inclusive, gosto do meu cabelo branco. Não tinha o cabelo há muito tempo. E ele tá aqui, todos os fios aparecendo. Eu tenho cabelo branco, acho que desde os 23, e eu parei de pintar o cabelo quando eu tinha, acho que uns 27 anos. Então tá aqui, vai ficar aqui. Importante é você se sentir bem. Não tem problema você querer pintar, mas você não pode pintar nessa lógica assim, eu preciso esconder o branco. Não. E nesse destaque eu, inclusive, recomendo perfis de referência sobre cabelo branco para a gente ampliar o olhar para essa questão. Eu vou compartilhar a tela. E aí que é o negócio, né, gente? Na live do Highlander, eu vou arriscar e pedir para você que está no Insta fazer o que eu tinha avisado lá no começo, que é ir para o YouTube. Por quê? Eu vou compartilhar minha tela. E aí vai ficar mais fácil de explicar o que eu vou explicar compartilhando tela. Você vai me ouvir falar aqui, vai fazer algum sentido para você, mas compartilhando tela, né? Você consegue visualizar o que eu tô falando. Então, recomendo que você me assista no YouTube para melhor experiência. Só que para melhor experiência também eu preciso recompartilhar a minha tela no YouTube, porque como ele caiu, ele perdeu o compartilhamento que eu tinha deixado preparado. Compartilhando meu Pinterest, beleza. Pessoal do YouTube, vocês estão vendo minha tela direitinho? Vou pegar aqui o floral. Algumas pessoas associam estampa com parecer menininha demais ou com senioridade, para você ver como essas coisas são relativas, né? Então, assim, vou parecer infantilizada ou vou parecer vozinha e tal. Floral é uma das estampas que isso mais acontece. Mas depende da estampa que você tem. Aqui na tela, por exemplo, eu tenho um floral que é rosa, num vestido com babado na banga, e eu tenho um floral que tem um vestido mais estruturado, que tem linhas mais retas, que tem fundo mais escuro, que o desenho desse floral é mais pontudo, ele não é tão arredondado, tão delicado. Isso já interfere na forma como a gente interpreta a informação. Então, se você gosta, por exemplo, de algum elemento que é mais delicado e você quer parecer, não quer parecer tão novinha e infantilizada, se você achar que isso acontece porque o elemento é meio menininha, você não precisa fugir desse elemento. Você só precisa adaptar o elemento. Ou então, se você acha que esse elemento te deixa muito séria, procure entender por que você acha que ele está sério demais. Olha, por exemplo, para o fundo, para a cor, para os detalhes, para ver se a questão não está nisso. E não na estampa em si, porque a estampa ela é uma categoria de coisas e cada tipo de estampa também pode ser uma categoria, dentro da categoria. Então, floral tem uma infinidade. Você tem floral grande, você tem floral mais abstrato, você tem floral com uma pincelada mais embaralhada, você tem floral tipo Liberty, que é aquele bem pequenininho, bem delicado. Então, você tem uma série de possibilidades. E aí também depende de como esse floral ele é aplicado. Aqui, por exemplo, a gente tem um vestido que tem linhas mais retas, que tem a fenda, que tem um decote, e aí a gente tem aqui o floral aplicado num kimono, com um sapato de salto alto, com a calça que traz umas linhas mais retas, com essa faixa aqui por dentro que traz uma linha um pouco mais pesada também. Então, tudo depende de como esse elemento é colocado. Outro exemplo que citaram aqui, que as pessoas associam muito com a questão da idade, é a peça curta, saia curta. Vamos lá. Saia curta também depende, primeiro da altura da saia, de como você se relaciona com a sua perna, como eu já falei aqui antes, mas também do modelo dessa saia. Uma coisa é ter uma saia curta que é um pouco mais solta, de um tecido mais estruturado, que não fica tão colada na perna, ou que cai num pedaço que não é o pedaço mais largo da perna. E outra coisa é você ter uma saia tipo bandage, que é toda colada. Então você tem objetivos não, você tem resultados diferentes de acordo com como esses elementos interagem entre si, que é o que eu sempre falo do quebra-cabeça. Então você precisa olhar para o seu contexto quando a gente fala sobre isso. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários.
Eric, é possível ter o estilo sensual e romântico? Eu adoro decotão, sair bem sexy, mas amo floral, cintura marcada, tecidos fluidos. Os dois estilos se excluem? Sou um bug no sistema? Eu não vou falar sobre estilos aqui nessa live, mas eu vou responder rapidinho essa dúvida. Primeiro, para retomar uma coisa que eu já falei em outra live, que é, se você não é consultor atendendo outras pessoas, esquece a nomenclatura. A nomenclatura talvez te confunda. Então, não tenta procurar pelo nome na internet, que você vai achar tudo quanto é informação, isso vai te deixar confusa. Mas essas duas nomenclaturas que você falou, Deviane, elas estão dentro de um eixo. Então, tanto você pode ter os dois, porque ninguém tem uma nomenclatura só, você pode estar ali na ponta, quanto você pode ficar ali no meio do eixo e ter elementos dos dois. E ser quase como se fosse um terceiro estilo entre esses. Por isso que eu falo que se você não é consultora, você não tem que olhar essa informação de cara, porque isso vai ficar biruta. Olhe para os seus padrões de estilo sempre. Mas essas duas informações, por exemplo, nessa ponta do romântico, do que é mais delicado, do babado, etc., isso é uma coisa que as pessoas têm receio, né? E também depende de como é aplicado. Por exemplo, o babado aqui, se a gente for pegar o babado como recorte de algo que pode deixar muito delicada a imagem, muito menininha, se a pessoa é mais nova, aí tem um cara de novinho e gosta de usar babado, mas aí vai ficar muito menina, etc. Aqui a gente tem o babado aplicado numa saia. A gente vai ter um efeito. Mesmo assim, esse babado dessa saia, ele tem linhas mais retas, ele tem um tecido um pouco mais estruturado. Aqui, a gente já tem o babado com outro tipo de estrutura de tecido, não tem a estampa junto com o babado, é uma cor lisa, uma cor mais neutra, tem os acessórios que ela tá usando, tem o cabelo que ela tá usando, então todos os elementos interagem entre si, a imagem ela é como se fosse um quebra-cabeça, então a gente tem que pensar como um quebra-cabeça e não um elemento só. Uma peça, ela pode ter múltiplos significados, inclusive esses dias eu estava puxando da minha memória, de uns 20 e tantos anos atrás, quando eu fazia aula de piano. Deus sabe que se eu tivesse que tocar o bife, a minha vida dependesse disso, eu tava fodida. Eu ia morrer. Porque, assim, não sei achar mais o dó no piano. Mas tinha uma coisa que eu demorei muito tempo para aprender, e aí, revendo algumas coisas sobre isso de curioso, esses dias eu esbarrei na informação de novo, que é a história da tecla preta. A tecla preta, ela tem duas funções. Dependendo de onde você vem, ela pode ser ou um bemol ou um sustenido. E é uma mesma tecla. Com as nossas roupas, acontece a mesma coisa. Você pode ter exatamente o mesmo elemento ou a mesma peça, e se você mexer em outra coisa, você vai mudar o efeito que aquilo está criando. Então, a gente não tem que se limitar só por essa peça. A gente tem que pensar como uma adaptação, como um quebra-cabeça. Nessa história da cara de novinha, a gente pode pensar também em algumas coisas que são associadas com maturidade. Estrutura, cores neutras, peças lisas, a coisa de esconder o corpo, de ser mais recatada e etc. Você pode tanto combinar um desses elementos com outro elemento que você tenha, que é do seu estilo, para contrapor, para parecer mais adulta se você achar que você tem cara de novinha, quanto desviar um pouco desses elementos se eles estiverem do seu estilo, e não é ignorar, é desviar e contrapor com os primeiros elementos que eu tinha falado, que a gente associa com uma ideia mais fresca, de mais jovialidade, etc. E é interessante a gente perceber também que nessa escala, as coisas que a gente tende a associar com maturidade são coisas que parecem mais formais, mais sérias. E as coisas que a gente tende a associar com jovialidade são aquelas coisas que remetem a coisas mais informais, mais casuais. Como se também você não pode ser séria e mais nova, e você não pode ser uma pessoa mais velha e ainda ter dinamismo, né? Ter uma energia, ter extroversão, ter alguma outra característica. Então, a gente também tem que pensar sobre isso. É uma questão, quando a gente pensa nos elementos, muito mais relacionada à formalidade do que de idade. Então, a gente tem que pensar sobre isso. O que eu considero o jeito errado de fazer quando a gente fala de se vestir para sua idade, então? Em vez daquela besteira que a gente vê lá na propaganda que eu falei para vocês ver, se vestir para alguma coisa que não é a idade que você tem ou como você se relaciona com a sua idade, porque você pode ter 60 anos e se sentir como se você tivesse 30, como quando você tinha 30. E você pode ter 30 anos e pensar, putz, mas eu não me sinto com essa idade porque o referencial que eu tenho dessa idade não é como eu me reconheço. E se vestir para parecer uma coisa que não esse referencial que você tem, ou como você se sente em relação à sua idade, para mim é um jeito errado. E isso cria o efeito chiclete-ploque.
O que então eu considero o jeito certo quando a gente fala sobre se vestir para a própria idade, considerando os elementos que eu listei aqui e alguns dos exemplos que eu dei? Equilibrar os elementos, então trabalhar a imagem como se fosse um quebra-cabeça. Vamos supor que você está no time de cara de novinha. Você pode trazer um elemento de contraponto para suas roupas sem camuflar o seu estilo. Então, sei lá, a história do babado que eu tava falando antes, ele pode ter uma cor mais sóbria. Em vez de ser um babado que é rosa, que é de um tecido fluido, que tem a cinturinha marcada, redonda, que junto com ele tem um laço, que tem um sapato boneca, que tem todas as outras coisas, você pode trazer uma cor um pouco mais sóbria, em vez de trazer o rosa. E só de mexer na cor dessa roupa, você já mexeu um pouco na mensagem. Ou você pode trocar um acessório, ou você pode trocar a linha desse babado e trazer uma coisa um pouco mais reta como contraponto para aquilo que é do seu estilo. Antes da gente cair em algumas das 217 vezes que eu caí, alguém tava falando aqui no YouTube sobre a história de querer se vestir, que gosta de All-Star, que gosta de camiseta e etc, e quer se vestir de forma menos adolescente. Então você pode pensar no material da sua camiseta, ela não precisa ser uma camiseta de malha, ou pensar no corte da sua calça jeans, então de repente trazer uma calça com menos lavagem, com menos detalhes, mas que ainda tem o detalhe do jeans que você gosta. Você pode pensar nos acessórios que você está usando, você pode pensar se tem algum outro elemento que você gosta em relação à cor, ou em relação a algum detalhe, ou mesmo peça de roupa para fazer sobreposição e trazer mais alguma camada para sua roupa e tirar menos o foco do jeans e da camiseta e All-Star e etc. Então, equilibrando isso de pequenos jeitos sem abrir mão daquilo que você se reconhece. Então, tem várias possibilidades da gente fazer isso. Ou se você está no time das mulheres mais velhas que, né, nessa sociedade foi socada uma ideia de mais nova e acha que você tem que parecer novinha, você pode só avisar alguns elementos mais sóbrios que você gosta, de novo, trocando uma cor, trocando um tecido, trocando um detalhe, trocando alguma coisa, sem abrir mão dos elementos que você gosta. Você mexe em um pedaço da sua roupa, você não vai mexer na sua roupa inteira. Você não vai se fantasiar de algo que você não é. Então, pensa em cor, pensa em material, pensa em textura, pensa em modelagem, pensa nas linhas das suas roupas. Qualquer elemento que você escolher, isso já vai mexendo. E aí você vai brincando com os elementos para entender se chegou no efeito que você queria. Vou fazer 50 esse ano e me sinto com 35. É isso. É exatamente disso. É isso que a gente tem que ter em mente. Como você se sente? Qual é o seu referencial? Porque não tem mais, gente. O que a gente entendia como... O que eu estava falando antes de cair, inclusive, da ideia da Balzaciana, de 30 anos. 30 anos, sinceramente, eu tô com 35 e olho para mim com 30 anos e falo, mano, que novinha. que, né? Panela Velha do Sérgio Reis. Quero que eu tava falando da música da Panela Velha antes, que eu preciso procurar a letra. Juliana, tá na letra da Panela Velha do Sérgio Reis, que a coroa é de 30 anos? Olha a besteira que a gente escuta, né? Então, é como você se sente, como você se relaciona com isso. Ela é madura e já tem mais de 30 anos. Gustavo falou que a letra ela é madura e já tem mais de 30 anos. Sério, bizarro. Mas pra mim, o que importa é a pessoa. Mas pra mim o que importa é a pessoa, essa é a letra. As coisas que a gente escuta. A Francine tá falando, a Aline tá falando, tô 45 e me sinto nos 30. A Cristiane falou, ela é coroa e já tem mais de 30 anos. Gente, isso é assustador. Eu tenho 46 e acho que me visto como uma senhora de 65, a minha mãe, tá vendo? Por que você acha que você tem que se vestir dessa forma? Como você se sente? O que significa 46 anos pra você? E eu já falei em alguma outra live que às vezes a gente acha que o problema tá numa coisa e tá noutra, né? Teve uma das primeiras lives que eu fiz, eu acho que foi na primeira ou na segunda Estilo Livre, que tá aberta no YouTube, que eu falei sobre o caso de uma cliente que veio procurar consultoria porque ela tinha mudado de década e ela achava que o problema era a mudança de idade e não saber se vestir de acordo com aquela idade, porque ela gosta de alguns elementos que remetem a coisas mais joviais, etc. E fazendo a consultoria, ela descobriu que a questão não estava exatamente ali, estava no referencial de relacionamento dela. Como estava a vida dela naquele momento da vida, e não na idade. Então, assim, também é importante a gente fazer esse recorte, né? Olhar com carinho para si mesma. Bom, um pequeno passo para você começar a exercitar essa questão de se vestir mais de acordo com a sua idade. Fazer uma lista, que vocês sabem que eu sou a pessoa da lista, das coisas que você tem medo de usar por conta da sua idade. Seja porque você acha que essas coisas te deixam parecendo muito novinha, seja porque você acha que essas coisas fazem com que você pareça muito mais velha, muito senhora, e você não se reconhece como senhora.
E aí, quando você olhar para essa lista, você vai se perguntar: se você tem vontade de usar essa peça, mas tem medo dela, porque você quer parecer mais nova ou mais velha, ou porque você realmente se identifica com essa peça. E depois você vai olhar, essa realmente é a forma que me deixaria mais confortável? Ou tem algum outro jeito no meu armário que eu posso contrapor, tem algum elemento que eu posso misturar? Porque às vezes a gente não compra, a gente fica com medo e fala, putz, eu não vou comprar isso aqui, eu acho que eu tinha que estar usando isso aqui, ou não uso isso aqui por conta da minha idade, e aí, tipo, mas não é por conta disso, realmente não tem a ver. Então faz o exercício, lista o que você tem medo de usar por conta da sua idade, tanto coisa que você não compra, quanto aquelas peças que eu sei que tem algum alecrim dourado aí nesse armário intocado, porque, né, você não se reconhece naquilo, e aí você comprou, você não sabe bem o que você faz com aquela peça, tá lá, é diferentona, é especial e etc, e talvez você tenha alguma questão com a idade com aquela peça, e pensa, mas é uma questão mesmo? Eu realmente tenho vontade de usar isso, ou eu comprei porque eu achava que eu tinha que usar por conta da minha idade, ou eu tenho vontade de comprar essa peça por conta da minha idade? E aí se pergunta, eu realmente me sentiria confortável usando isso, ou não? A Silmara tá perguntando aqui, jardineira jeans com camisa ou salto, dá para deixar menos infantil? Dá, depende da lavagem desse jeans, depende do caimento dessa peça, da modelagem, porque jardineira também é um tipo de peça, mas ela pode ser mais colada, pode ser mais solta, pode ter uma linha mais reta, uma linha mais arredondada, pode ter mais detalhe, botão, babado, frufru, pode não ter absolutamente nada disso. Então, você tem com bolso, sem bolso, enfim, você tem muitas opções aí dentro da ideia da jardineira jeans. Então, primeiro você tem que ver o modelo, se no modelo em si tem alguma informação que puxa mais para o lado da jovialidade que eu falei antes, ou não, e você vai trazer outro elemento de acordo com isso. Vamos supor que é, sei lá, uma jardineira que é jeans, cheia de detalhe, que além de ser jardineira tem uma linha mais arredondada, delicada, ou tem algum frufru, um babado, uma amarração. Então já são muitos elementos. E aí que puxam, né, para esse lado. E aí quando você for compensar, você traz algum elemento que talvez seja mais forte. Então essa é uma possibilidade. A Aline tá falando saia curta e barriga de fora. Eu não consigo. E por que você acha que você tem que usar isso? É uma coisa que você não consegue, porque você tem alguma questão ou porque você acha que você tem que usar, e aí você fica nessas, putz, eu acho que eu tinha que usar esse negócio, mas aí eu tô com medo, mas aí eu não uso. De onde veio essa vontade de fazer isso? Porque essa história da saia curta e da barriga de fora também remete a um tema que em algum momento, não sei se eu vou fazer nessas semanas, eu vou fazer alguma live com relação à questão do corpo. Salopete preta colada, camisa branca por baixo é uma peça mais adolescente ou não? Depende, gente. Aqui eu consigo pensar em uns 6 modelos diferentes de salopete, uns 6 modelos ou mais diferentes de camisa branca. Então, assim, lembra da peça preta do piano que eu tava falando. Dependendo do sentido que você vem, o negócio é bemol sustenido. Então, não dá pra pensar se é ou não e bater o martelo. Mas faz esse pequeno passo, me manda uma DM no Insta contando. Eu adoro quando vocês fazem os exercícios e me mandam mensagem. Se você tiver a peça na sua casa, não for uma coisa que você tem vontade de comprar, prova. E prova essa peça mexendo nos elementos que eu falei, que daí é o melhor jeito de você fazer esse exercício. Agora, se você só tem vontade de comprar, faz esse questionamento, essa análise. Você realmente se sentiria confortável com isso e aí você tá com medo? Ou não? Não faz nem sentido que você use. Beleza? Vou encerrar nossa live do Highlander por aqui. A gente se vê amanhã ao meio-dia. Deixa eu ver qual vai ser o tema de amanhã. Ah, amanhã é um tema maravilhoso. Tenho preguiça de me vestir, tenho preguiça de olhar para o meu estilo. Amanhã a gente vai ser a live do estilo para preguiçosas. Meio-dia, não vai ficar salva a live, então meio-dia te espero aqui no youtube.com/ericaminchin/live ou lá no Insta/live. Melhor lugar é sempre o YouTube, porque se eu compartilhar a tela, é pelo YouTube que eu consigo fazer isso. Mas se você é a pessoa que tem preguiça, a gente vai conversar, porque eu também tenho preguiça. O meu armário é pequeno porque eu tenho preguiça, inclusive. Sempre falo isso para as pessoas. Então, amanhã a gente se vê. Um beijo para vocês, muito obrigada por estarem aqui até agora, apesar de todas as quedas da companhia de eletricidade não querer colaborar. Tamo junto. Até amanhã. Beijo.